Olá, aqui é a professora Débora e agora nós iremos resolver a atividade de gramática referente à semana 28/9 a 2/10. Vamos lá. Quarta questão. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi, mas o filme e o desenho compensaram, pois saímos todos. Nos itens aparecem, alguns adjetivos e suas variações. Caro, cara, apresentado, apresentados, alegre, alegres, certo? Então, você vai aplicar as regras de concordância nominal que nós vimos na aula passada para responder essa questão, certo? Então, vamos lá, né? Passo a passo. Aqui seria a resposta. A entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres, certo? Então, o item correto seria a letra D, certo? Cara, apresentados, alegres. Mas por quê? Por que a resposta correta é o D? Vamos lá. Recordando as regras. Na primeira parte aí da sentença, a entrada para o cinema foi cara. Qual foi a regra aplicada? O adjetivo cara deve concordar em gênero e número com o substantivo. É a regra mais geral que tem de concordância nominal, certo? A entrada para o cinema foi cara. Tem aí a entrada, que é o substantivo, certo? A entrada. O que foi cara? No caso, a entrada. Cara está caracterizando o substantivo entrada. Se entrada está no singular e feminino, a entrada, logo o adjetivo tem que estar no singular e feminino. Por isso que é cara e não caro. Aí nessa observação já eliminaria o item A e C, certo? Na segunda parte, mas o filme e o desenho apresentados compensaram. Apresentados. Regra: quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, ou seja, a característica vem depois dos nomes, deve concordar com aquele que está mais próximo com todos eles. Então, gente, nesse caso aqui, optaram, por apresentados, porque concordou tanto com o filme e como o desenho, mas o filme e o desenho apresentados, certo? No caso, poderia ser apresentado também, tá? Então, aí ia ficar meio que na dúvida. Mas, quando a gente responde o último, analisa a última palavra, consegue marcar o item, certo? Então, vamos analisar a terceira parte. Pois saímos todos alegres. Regra: o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. No caso aqui, o substantivo é todos, tá certo? Todos. Todos representam pessoas, tá? Todos está no singular ou no plural. Todos está no plural, ou seja, todos representam várias pessoas, certo? Então, logo o adjetivo alegres, que atribui uma característica a todos, deve concordar com o plural, certo? No caso, então, pois saímos todos alegres. E aí, só teria uma opção. D. Cara, apresentados e alegres, certo? Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que preenche a forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Primeira, seguem as cartas, minhas poesias para você. Segunda, polvo e lula serão servidos no jantar. 3. Para a matrícula
a documentação perdida. Aí você vai ter que encaixar a palavra anexo ou anexas ou anexos. Frescos, fresca, certo? Fresco. Necessária, necessários, tá? Vamos analisar as regras de concordância nominal para ver qual é o item correto. Nesse caso aqui, já adiantando, a resposta seria: seguem anexas às cartas minhas poesias para você. 2. Polvo e lula fresca serão servidos no jantar. 3. Para a matrícula é necessária a documentação pedida, certo? Então, seria o item B, correto. Anexas, fresca e necessário. Vamos analisar. Primeira palavra, anexa, certo? A palavra anexo, como tem lá na regrinha, deve concordar com o substantivo a que se refere. Poesias anexas às cartas. No caso, anexas, né, ela vai se referir, no caso, às poesias. O que é que vai em anexo? As cartas, as poesias, certo? Então, qual é a regra que foi aplicada aí? A palavra anexo deve concordar em gênero, no caso aí, poesias está no gênero feminino, e número, com o substantivo. Número é o quê? Singular ou plural, está? Poesias está no plural, certo? Então, logo seguem anexas as cartas minhas poesias para você. Se ele tivesse colocado, né? As poesias seguem anexas. Dá pra gente perceber na ordem direta melhor que anexas concorda com poesia, certo? Ok? Certo? Próxima, né, no caso. Então, seria anexas. Aí, próximo. A palavra fresca deve concordar com o substantivo mais próximo. Lula fresca. Também estaria correto... Gente, lula é uma espécie de polvo também, tá? Um animal marinho. Também estaria correto se concordasse com todos os substantivos. Polvo e lula frescos. Então, aqui, né, vai te deixar na dúvida. Poxa, o fresco serve, pode ser fresca, lula fresca, concordando com o mais próximo, que é feminino, ou pode concordar com os dois, polvo e lula frescos, certo? Qual é a regra que foi usada? Quando há mais do que um substantivo, ou seja, dois no caso, polvo e lula, e o adjetivo vem depois dos substantivos, fresca, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles, certo? No caso aqui, quem elaborou a questão preferiu concordar com o mais próximo, lula, tá no feminino, fresca, mas poderia ser concordando com os dois, certo? Aí não decidiria a questão, mas o que decidiria é o próximo que a gente vai analisar. A palavra necessária deve concordar com o substantivo documentação, pelo fato de ela ser antecedida por um artigo, a documentação. Se não fosse esse caso, a expressão é necessário não varia, certo? Por exemplo, ouvir é necessário, tá? Qual foi a regra aplicada? Aquela regra lá de concordância nominal que fala que as expressões é proibido, é bom, é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. No caso, esses determinantes aí são os artigos, certo? Então, é necessária a documentação. Como tem o artigo aí, a documentação, então, logo é necessária e não necessário, certo? Ok? Então, o item correto, B, anexas, fresca e necessária, certo?
Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua. Então, aqui aparecem várias frases, certo? Que serão analisadas para saber se estão de acordo com as regras de concordância nominal, para saber se estão de acordo, certo? Com elas. Vamos lá. Letra A. Encaminho alguns documentos anexo para o conhecimento de projetos institucionais. Gente, na letra A era para ser assim: encaminho alguns documentos anexos para conhecimento dos projetos institucionais. Anexos deve concordar com o substantivo a que se refere, que é documentos. Certo? Qual é a regra que foi usada? A palavra anexo deve concordar em gênero e número com substantivo. O que deve estar em anexo? Os documentos. Os documentos estão, né? No caso aí, a palavra está no plural, documentos, e no masculino. Então, logo, anexos, certo? Então, o item A está errado. A gente está procurando o certo, ok? B. O menino não era tal qual seus irmãos. Gente, o tal qual é uma locução conjuntiva, certo? Que significa exatamente igual, da mesma forma, aspecto, natureza, certo? Modo. Exemplo, outro exemplo. Ela é tal qual a mãe. Canta tal qual uma soprano, certo? Ou seja, o tal qual é como se fosse o como, comparando alguma coisa a outra, uma pessoa a outra, certo? Então, aqui eles estão comparando o menino aos irmãos, certo? Alguém poderia dizer assim, o menino não era tais quais seus irmãos, por causa que tem irmãos. Não, mas não é irmão, não é o substantivo irmãos que o tal qual está concordando. Ele está concordando com um menino, certo? Se o menino está num singular, então será tal qual mesmo, certo? O menino não era tal qual, porque uma pessoa, um menino, certo? Então, o item B está correto, certo? Vamos analisar os outros itens. C. Era 12:30 quando as autoridades deram início à solenidade. No caso aqui, na frase, na questão, eles colocaram era 12:30. Era 12:30 quando as autoridades deram início à solenidade. Tá errado, era para ser assim, ó. Era 12:30 quando as autoridades deram início à solenidade. Meia, neste caso, funciona como adjetivo. A palavra não varia apenas quando funciona como advérbio, certo? O meia aí está atribuindo uma característica a quê? A hora. A hora era meio-dia e meia, certo? A hora, tá certo? E não advérbio. Se fosse advérbio, seria meio mesmo, tá? Outro exemplo, deixaram a janela meio aberta. No caso aqui, o meio é o advérbio. O modo como a janela se encontra, meio aberta. Não é dizendo que deixaram a janela pela metade, não. Certo? Ou cortar a janela pela metade, não. Qual foi a regra utilizada aqui? Regra: quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com substantivo. Quando ela tiver a função de advérbio, quando a palavra meio tiver com a função de advérbio, aí ela não varia, certo? Então, por isso que era 12:30, porque o meia está atribuindo uma característica à hora. Por isso que hora feminino, singular, meia feminino singular, certo?
Vamos ao item D. Tenho menos D da questão. Tenho menos informação que você sobre o resultado da pesquisa. Tenho menos informação que você sobre o resultado da pesquisa, certo? Gente, não existe esse menos, não. Tenho menos informação que você sobre o resultado da pesquisa. Não existe menos, certo? A regra menos é uma palavra que nunca varia, tá? Se você ouvir alguém falando menos ou escrevendo menos, está completamente errado, certo? Menos é correto, menos, não varia, tá? Então, o D também está errado, né? Da questão. É necessário a participação dos alunos nos eventos da escola. É necessária, o correto seria, é necessária a participação dos alunos nos eventos da escola. Quando a expressão é necessário estiver acompanhado por um artigo, ela varia. Para entendermos melhor, vamos mudar a ordem da frase, colocando a ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. A participação é necessária. No caso, né, a participação dos alunos é necessária. Sem o acompanhamento do artigo, seria correto, participação é necessária. Mas como foi colocado aí o artigo, no caso, ele vai concordar com o substantivo, certo? A regra que foi utilizada, as expressões é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhados por determinantes que as modifiquem, no caso, os artigos, certo? Então, como tem aqui o artigo, é necessária a participação. Tem um artigo a participação é necessária. Então, é necessária, concordando com o substantivo participação, que está no singular e no feminino, certo? Se não tivesse o artigo, poderia muito bem. Participação é necessário, certo? Ok? Então, o item correto, que está totalmente correto, corretinho, é o B. E os outros, as palavrinhas foram colocadas erradas, certo? Então, por isso que é bom e importante a gente conhecer as regras, tanto de concordância verbal como concordância nominal, para poder escrever melhor, certo? Então, gente, é isso. Obrigada e até a próxima. Estudem mais sobre essas regras, procurem outros vídeos, praticam exercícios, certo? Ok? Obrigada e até a próxima.